Tiago Lucena, cientista social. Tiago, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Ricardo, boa noite. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque é um projeto que tem chamado muito a minha atenção. Obrigado, Tiago. Tiago, cientista social, o que é isto de ser cientista social? O cientista social é aquele que tem formação em ciências sociais. No Brasil, algumas universidades fazem a formação das 3 faces das ciências sociais, poderia chamar assim, que são a sociologia, a antropologia e a ciência política. Então, na minha universidade, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a licenciatura ela é em ciências sociais. Então, o título que nós recebemos é cientista social. Nós podemos atuar um pouco mais na sociologia, um pouco mais na antropologia ou na ciência política, ou como eu prefiro e busco sempre fazer, atuar por complexidade, né, que seria tecendo em conjunto as várias faces das ciências sociais. Então, é um pouco isso. E com base na tua formação e na tua experiência profissional, como é que tu olhas para toda esta situação da pandemia que o mundo se encontra a atravessar? Essa situação, de fato, ela expõe ela tem um sentido de ambiguidade, eu diria assim, ou de ambivalência. Ambivalência por quê? Porque, como toda situação crítica, ela expõe de forma mais escancarada, de veias abertas, todas as nossas fragilidades. E eu digo fragilidades da condição humana mesmo, né? Porque aí, nesta pandemia, nós nos vimos todos no mesmo mar, né? Eu gosto sempre de pensar essa imagem, no mesmo mar. Só que neste mar, há pessoas que estão em barcos extremamente estáveis e confortáveis, e há pessoas que estão tentando se segurar em troncos que estão ao léu pelo mar. Então, escancarou as nossas fragilidades no ponto de vista das desigualdades sociais, de acesso aos serviços de saúde, até mesmo uma noção mais ampliada de uma estabilidade dos sujeitos diante da incerteza, mas expôs, por outro lado, por isso que é ambivalente, por outro lado, essa nossa necessidade louca de viver, de sobreviver, de repetir o que a nossa espécie fez ao longo das várias crises que viveu, que foi lançar mão criativamente de uma possibilidade de dar a volta por cima na situação. Tem uma expressão no Brasil que se usa muito, que é levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É uma expressão que surgiu no imaginário popular diante das quase que constantes crises nas quais sempre estivemos imersos, né, naquele país tão grande e tão diverso. Então, agora a humanidade toda, mais uma vez, eu digo mais uma vez, porque a nossa espécie ela só existe, ela não entrou em extinção até os dias atuais, porque ela esteve o tempo inteiro diante dessa ambivalência, vendo suas fragilidades expostas em carne viva, mas utilizando-se de sua criatividade para tentar retomar a situação de um jeito novo, original, e, quem sabe, tomara melhor do que o anterior. Então, é assim que eu tenho observado tudo isso, não é? Perceber que de um momento para o outro, todos nós ficamos extremamente vulneráveis e passamos a ter certeza de apenas uma coisa, da incerteza. Saber que ficou mais claro para nós que nós sabemos o que vem depois, o que vem no segundo seguinte. Tem sido nos ambientes de incerteza que têm surgido soluções criativas que fazem o mundo evoluir. Achas que estamos a viver uma fase em que vamos ter um salto evolutivo na humanidade? Olha, a expressão evolução, eu sempre tenho muito cuidado com ela, porque a ideia de... Nós caímos sempre na tentação de pensar a evolução como se fosse algo ascendente, não é? A evolução é, na verdade, um processo de perdas e ganhos. Se nós formos lá nas bases, né, em Darwin, nós vamos saber que todo processo evolutivo é um processo de perdas e ganhos, e nem sempre ele é muito balanceado, não. Mas há sempre que, quando nós fazemos a escolha por essa reviravolta, como eu tenho dito, há sempre algo que nós vamos ter que deixar para trás. Há sempre algo que vai ficar de lado e vamos dar, assim, mais relevância a uma outra coisa que muitas vezes era subutilizada. Então, eu penso que sim,
e espero, aí vem também muito essa coisa do desejo pessoal de que essa espécie possa estar mais cooperativa. Para mim, seria um salto evolutivo gigantesco se algumas atitudes que nós temos visto, né, ao longo dessa pandemia, desde o ano passado, de extrema solidariedade e cooperação entre as pessoas, né, essa coisa de somar forças, ajudar aquela outra pessoa que não pode se locomover, que está mais exposta aos sintomas da doença. Então, essas atitudes cooperativas que nós vimos no mundo inteiro, se isso se torna um padrão, seria um salto evolutivo gigantesco e eu já estaria muito feliz com isso. Por outro lado, nós também, como eu disse, que né, fica muito visível as nossas feridas, também essa dimensão mais individualista das pessoas veio muito à tona nesse tempo. Acho que tudo ficou assim extremamente exposto, né? Então, várias atitudes de indiferença ainda continuam a se repetir, porque é como se a indiferença estivesse sendo o padrão até os dias atuais, mas eu aposto, aí vem a aposta, não é o desejo de um mundo melhor que me faz pensar e apostar que a cooperação vai ficar acima um pouco mais da competição. Né? Nós competimos tanto para bater metas imbatíveis, para chegar à frente, chegar antes do outro e tem uma coisa muito interessante também sobre isso da competição que eu fiquei prestei muita atenção e experimentei ao longo desse tempo, que é aquela história do é para ontem, vamos, tem que fazer o relatório, tem que publicar o artigo científico logo, que é para ontem. Não existe para ontem. O para ontem é história, não existe, porque de um momento para outro nós sequer podemos sair à rua. Então, essa história do para ontem é algo que já tem que ser revista, essa ideia de que temos que estar produtivos o tempo inteiro, essa loucura da produção, e isso em todas as áreas da vida tem que ser revisto urgentemente, porque isso só acirra a competição, isso só diminui a nossa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de sentir o outro, de partilhar mesmo a existência. E Tiago, agora dirijo a pergunta ao Tiago pessoal e não ao Tiago cientista social. E o futuro, Tiago? O futuro, para Tiago. Tiago que começou essa pandemia só com uma queda, literalmente. Só fazer um relato rápido, eu estou em Portugal desde 2019, fazendo pós-doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e nesse momento em que a coisa transicionou para o isolamento, etc., tudo aquilo que estava dentro dos meus planos concretos, planos e projetos escritos no papel, com cronograma a ser cumprido, tudo isso teve que, de repente, ser suspenso. Eu já não podia, por exemplo, ter acesso às escolas onde eu iria fazer investigação, né? Mas antes que isso acontecesse, eu estava na região do Alentejo, conhecendo um lugar chamado Rocha da Mina, que muitos que verão esse vídeo devem conhecer, e eu caí do topo da Rocha da Mina, ainda bem que não caí na parte pior, mas foi uma queda de mais de 5 metros, e dessa queda que os bombeiros tiveram que me retirar, que fizeram um trabalho espetacular, sou muito grato, levaram para o Hospital de Évora. Desde esse momento, eu busquei me permitir experimentar a vida de um jeito diferente. Então, eu acho que às vezes é preciso cair, não da Rocha da Mina. Precisa experimentar a queda. Porque a queda, essa imagem que eu falei lá no começo, né, da disposição das fragilidades, é tudo tão rápido e você não tem como se defender. Só tem que esperar que aquilo acabe, mas não dá tempo de pensar sobre isso. Depois que você aterrissa, né, a terra, melhor dizendo, aqui, é que você vai tentar raciocinar. Será que meu corpo está inteiro? Mas, assim, eu quero muito não ter saído inteiro dali, não é? Daqui para frente. Então, para o futuro, eu penso
justamente desejo um mundo onde seja mais, as pessoas prefiram estar num movimento mais slow, mais cooperativo, menos competitivo e cada vez menos indiferente, substituindo a indiferença pelo acolhimento. E acolher não significa, não é o mesmo que tolerar. Se usa muito a expressão tolerar. Eu não gosto de utilizar a expressão tolerar. É preciso ter tolerância, porque eu não sou a favor da tolerância, melhor dizendo. Porque tolerar é suportar o outro. É meio que assim, fulano está aqui nessa sala, eu estou tendo que respirar o mesmo oxigênio que ela. Eu vou ter que respirar, mas eu apenas suporto aquela pessoa. Então, por um mundo que as pessoas não tolerem, mas acolham o outro. Porque acolher não significa também ser conivente com tudo que o outro faz, mas é saber que é a diferença que faz a nossa espécie ser tão original. A nossa originalidade não está na padronização, está na diferença. Então, eu espero por isso, por um mundo onde o acolhimento dessa pluralidade do humano, tão frágil, tão vulnerável, seja admitido como um padrão. Ainda por cima, um mundo onde a diferença ainda gera tanta discussão, atualmente. Pois é. Tiago, muito obrigado pelo teu testemunho.